Já parou para pensar se a Bíblia que você lê todo dia é a mesma que os profetas escreveram lá atrás? Ou será que as traduções foram mudando tanto que a gente está lendo? Sei lá, uma versão light da Palavra de Deus? Fica comigo que hoje a gente vai desvendar esse mistério. Olá, exploradores do conhecimento. Seja bem-vindo a Relatos. Hoje nós iremos mergulhar num assunto que muita gente tem dúvida, mas pouca gente se aprofunda. As melhores versões de Bíblia. Qual delas é a mais fiel aos originais hebraico e grego? Por que existem tantas versões diferentes? E o mais importante, qual escolher para sua caminhada de fé, busca e conhecimento? Muita gente acha que é só pegar a primeira Bíblia que vê na livraria. Mas a verdade é que a jornada do texto bíblico até as nossas mãos é fascinante e cheia de detalhes que fazem toda a diferença. Se você quer entender como a Bíblia chegou até você e ter mais segurança na sua leitura, esse vídeo é para você. Então, já deixa aquele like para ajudar o canal e se inscreve se ainda não for inscrito. Pegue seu cafezinho, se ajeita no sofá, pois o assunto é interessante. A complexidade dos manuscritos originais. Para entender as traduções, a gente precisa voltar no tempo. Imagina só. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico. E o Novo Testamento, alguns estudiosos dizem que algumas partes foi em hebraico e aramaico, mas majoritariamente em grego koiné, a língua franca do Império Romano na época, facilitando sua disseminação entre comunidades judaicas e gentias. E o detalhe: não existem os autógrafos originais, aqueles escritos pelas mãos dos apóstolos e profetas. O que a gente tem são cópias desses escritos, feitas ao longo de séculos por copistas. E aí surge a primeira pergunta: como saberemos que essas cópias são confiáveis? Bom, os estudiosos passaram anos comparando milhares e milhares de manuscritos. É um trabalho minucioso de detetive. Eles buscam as semelhanças, as diferenças, e tentam reconstruir o texto mais próximo possível do original. Pensa num jogo de telefone sem fio gigante, mas com muita ciência e dedicação para garantir a maior fidelidade possível ao texto. Aqui é o primeiro ponto de atenção: a crítica textual. É a área que estuda justamente essas variações entre os manuscritos para chegar ao que chamamos de texto crítico. Quanto mais antigos e numerosos os manuscritos que concordam em um ponto, maior a confiança de que aquele trecho é o original. Entendeu? É um processo científico, de muita calma e paciência. Ok, já entendemos que temos um texto base o mais fiel possível. Agora vem o principal: traduzir. E traduzir a Bíblia não é como traduzir um manual de instruções. São línguas antigas, com conceitos culturais e religiosos muito específicos, que não têm um equivalente direto no português de hoje. Pensa comigo. Como você traduziria a palavra shalom de forma que pegasse toda a sua profundidade? Não é somente paz, como foi traduzido na maioria das Bíblias. Ela representa plenitude, harmonia, bem-estar, prosperidade, saúde e integridade, significando nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, e é usado como saudação e despedida, desejando essa totalidade e restauração, especialmente a relação com Deus, como Jesus demonstrou ao oferecer a paz seja convosco, ou como a palavra ágape, o amor incondicional de Deus. Traduzir esses termos exige não só conhecimento linguístico, mas também teológico e cultural. E é aí que entram as diferentes abordagens de tradução. Basicamente, existem duas grandes linhas. 1. Tradução formal equivalente ou literal. Tenta manter a estrutura e as palavras exatas do original o máximo possível. O objetivo é ser fiel à forma. Pense em algo como traduzir palavra por palavra. 2. Tradução dinâmica equivalente ou funcional. Foca em transmitir o sentido da mensagem, usando expressões e estruturas mais naturais na língua de chegada, o português, no nosso caso. O objetivo é ser fiel ao significado. Nenhuma das duas é errada, elas só têm focos diferentes. E a maioria das Bíblias que a gente encontra hoje
usa uma mistura das duas, com algumas tendendo mais para um lado e outras para outro. E aqui entra uma possível pergunta sua: qual a melhor dessas mais populares que usamos hoje? As versões mais populares e suas características. Vamos falar de nomes que vocês conhecem. Temos a famosa Almeida Revista e Corrigida, e a Almeida Revista e Atualizada. Essas são as queridinhas de muita gente, especialmente das igrejas mais tradicionais. Elas tendem a ser mais literais, buscando uma equivalência formal. O texto é mais clássico, às vezes um pouco mais difícil de ler para quem está começando. Mas muitos valorizam essa fidelidade à estrutura original. O pessoal que gosta dessas versões geralmente aprecia a sonoridade mais tradicional e a sensação de estar lendo algo bem próximo do que foi escrito séculos atrás. Mas e aí? Você já usou a Almeida Revista e Corrigida ou a Almeida Revista e Atualizada? Qual a sua experiência? Conta pra gente aqui nos comentários. Temos também a nova versão internacional, NVI. Essa aqui já pende mais pro lado da equivalência dinâmica. Ela foi pensada para ser mais acessível, com uma linguagem mais moderna e fluida. O objetivo principal é que a mensagem seja compreendida de forma clara pelo leitor contemporâneo. É ótima para quem está começando a ler a Bíblia ou para quem prefere uma leitura mais corrida e direta. A NVI busca comunicar o pensamento do autor original, mesmo que isso signifique usar estruturas de frase diferentes do hebraico ou grego. É como assistir a um filme dublado. O importante é pegar a essência da história, mesmo que as palavras exatas sejam outras. E tem também a nova Almeida Atualizada, NAA, que é uma atualização da ARA, buscando modernizar a linguagem sem perder a fidelidade textual. É uma tentativa de unir as duas versões anteriores. Falando em Bíblias mais literais, temos a King James Atualizada, KJA. Ela é uma tradução da famosa King James de 1611, que por muitos séculos foi a referência em inglês. A KJA busca manter essa linha mais tradicional e literal, com uma linguagem que alguns acham até um pouco mais rebuscada. Tem gente que ama a KJA pela sonoridade e pelo rigor percebido. É uma escolha válida para quem busca essa pegada mais clássica. Agora, um ponto de atenção: Bíblias de estudo. Elas podem ser maravilhosas, cheias de notas, comentários, mapas. Mas é fundamental saber que o texto bíblico em si, nessas Bíblias de estudo, geralmente segue uma das versões que já falamos. O que muda são os recursos extras. Então, ao escolher uma Bíblia de estudo, primeiro veja qual versão do texto ela usa e se essa versão te agrada. E se atente para esse ponto de extrema atenção. Bíblias de estudo, o autor geralmente usa seu entendimento do texto para formar seu estudo. Preste atenção, pois isso é muito importante. O que nós devemos evitar? Eu diria para ter cuidado com versões que parecem muito inventadas ou que usam linguagem extremamente informal a ponto de distorcer o significado. Algumas traduções parafraseadas como a mensagem talvez não sejam a melhor escolha para um estudo aprofundado ou para quem está começando e pode se confundir com a liberdade interpretativa do tradutor. A questão aqui é: o tradutor adicionou a interpretação dele? Se sim, talvez não seja a versão ideal para você confiar cegamente. Pessoal, e aí? Qual versão você usa no seu dia a dia? Você já trocou de versão alguma vez? O que te levou a essa escolha? Me conta aqui embaixo, nos comentários. Beleza, depois de toda essa viagem, a pergunta que não quer calar: qual versão é a melhor? Primeiro, não existe uma Bíblia perfeita para todo mundo. O ideal é que você se sinta confortável e compreenda a profundidade da mensagem. Se você busca uma fidelidade maior à estrutura e à linguagem mais clássica, e não se importa com um vocabulário um pouco mais rebuscado, as Almeidas Revista e Atualizada e Revista e Corrigida são excelentes opções. Elas são muito respeitadas pela sua tradição e rigor. Se você quer uma leitura mais fluida, acessível, com linguagem contemporânea, e o foco principal é entender o sentido da mensagem sem muitas dificuldades, a NVI é uma escolha ótima para quem está começando. A nova Almeida Atualizada tenta um meio termo.
modernizando a linguagem da Almeida sem fugir tanto da estrutura. Pode ser um bom ponto de partida também. E outras versões, como a KJA, têm seus méritos para quem gosta daquela pegada mais tradicional. Dica de ouro: se puder, tenha mais de uma versão. Ler um mesmo texto em 2 ou 3 versões diferentes pode clarear muitos pontos e te dar uma visão mais completa. É como ouvir a mesma notícia em canais diferentes. Você pega nuances que não tinha percebido antes. E lembre-se, a melhor tradução é aquela que te aproxima de Deus. Não adianta ter a versão mais literal do mundo se ela se torna uma barreira na sua comunhão com o Criador. A palavra é viva e eficaz. E você? Já tentou ler a Bíblia em mais de uma versão? Qual foi a sua experiência? Compartilha aqui nos comentários. Sua dica pode ajudar muita gente. E aí, curtiu desvendar esse universo das traduções bíblicas? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer e a levar essa informação para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, clica agora no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana tem conteúdo novo para você. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre as versões da Bíblia. Lembrem-se, o mais importante é a leitura constante, a meditação na palavra e, claro, a ação. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe a sua vida e a sua caminhada. Um grande abraço e até a próxima.